E aí tem a questão do flashback da história da Ymir, né? A Ymir, ela era uma criança que morava na rua junto com outras crianças e ela foi tirada das ruas e ela foi adotada por uma espécie de culto, né? Esse culto deu ao nome dela o nome de Ymir, que é o nome de uma lenda aí que dizem que foi a mulher que fundou o poder dos titãs, fundou, entre aspas, que ela conseguiu o poder dos titãs através de uma troca com um demônio, sei lá, uma parada assim. E aí, essa história que se conta de como surgiram os titãs, né? Que foi a Ymir, era uma pessoa. E aí eles dão o nome de Ymir pra moça que vira Ymir depois. Uh, eles pedem para que ela mentisse que ela possuía o sangue do rei. Então eles fazem tipo uns cultos meio escondidos num lugar estranho. Em que eles cultuam a Ymir e ela diz que ela tem o sangue do rei e as pessoas parecem cultuar ela por conta disso. E aí acontece um lance que eles são capturados por forças militares do local, que não mostram onde é, e eles são atirados de um penhasco. E aí fica aquela questão, pô, mas por que estão sendo mortos, sendo atirados de penhasco só porque ela disse que ela tinha sangue real, tá ligado? Por que toda essa crueldade no sistema militar daquele lugar? E aquele lugar é ali dentro das muralhas? É mais pra dentro das muralhas? Como é que funciona essa porra? Onde é que é isso? Né? Ali já contam bastante da história de fora das muralhas antes dessa revelação. Mas como a gente não conhece nada ainda disso, fica um pouco aberto, fica meio difícil de entender o que está acontecendo. Mas entende-se que depois que ela é atirada desse penhasco, ela se torna um titã, tá ligado? E aí mostra depois que ela come, então devora um amigo do Rainier do Bertoldi, né? Enfim, aí tem toda essa questão dela com eles e tudo mais. Aí o que, que acontece? Como o Eren foi capturado por eles, o pessoal da tropa de exploração faz um plano para ir atrás dele, um plano de resgate. Porque eles não podem ficar sem o Eren, que senão eles não estão fodidos. Querendo ou não, o Eren é a chave pra luta. Pra luta deles, a causa deles de lutar contra os titãs. E aí eles fazem um plano, e aí, olha, coincidentemente, eles fazem um plano onde bastante gente morre, mas mesmo assim é um plano que se torna muito mais eficaz, porque o Irving faz uma parada de atrair os titãs com ele para tentar encurralar o Rainier do Bertoldi, e isso acontece, então o Irving pega e atrai uma horda de titãs atrás dele, e essa horda de titãs, ela vem de frente com o Rainier e o Bertoldi, atacam eles, e acontece um monte de parada louca. Só que o que acontece? Aí aquela questão de, tipo, ele é o líder, incentivador. Ele perde um braço nessa brincadeira porque ele quer tomar a frente, ele quer mostrar que ele tá disposto a sacrificar mais do que ele estava antes. Na primeira temporada ele diz ao inimigo tá disposto a sacrificar mais do que eu estava, então dessa vez ele tá mais disposto a sacrificar, então acaba perdendo um braço, no final acaba sobrevivendo ainda, então perde só um braço, fica no lucro. É uma grande coisa que perdeu o braço, né? Mas enfim, parece ser, como eu disse. O anime conta nossa, ele é um comandante que perdeu o braço porque ele foi pra linha de frente, sabe? Tipo, querendo ou não, mais uma vez se romantiza e se vangloriza ele como se fosse uma figura muito foda. E não que ele não seja, não quero dizer que ele não é, no caso. Realmente os feitos dele são grandiosos, mas é aquela questão, até que ponto vale a pena. E aí, enfim, eles conseguem resgatar o Eren com muito esforço. Os titãs começam a atacar o Bertholdt e o Reinier. E aí, só que o problema é que o Eren não consegue mais virar titã. O Eren tá numa situação muito complicada que tem muito titã ali por perto. E aí aparece aquele titã sorridente, aquele mesmo titã que comeu a mãe do Eren. E ele aparece diante da Mikasa e do Eren. E eles vão morrer porque eles não conseguem lutar contra isso. Aparece o Rhaenys. O Rhaenys acaba morrendo pro titã. E aí aparece o momento em que o Eren tá fudido e ele pensa, não, tô morrendo, o bicho vai me comer? Foda-se, vou lutar contra ele. Aí ele se declara pra Mikasa, então fala, né, não falam eu te amo nem nada do tipo, mas mostra ali uma relação de amor entre eles, porque os dois estão à beira da morte. E o Eren fala, então pela primeira vez a gente ouve da boca do Eren que ele sente algo pela Mikasa. E aí ele tenta dar um soco no Titã, que estende a mão pra pegar ele, ele tenta dar um soco no Titã. E quando ele dá esse soco no Titã, acontece uma parada que todo mundo que é Titã percebe, dá um choquezinho e tudo mais. E os titãs que estavam ali na volta começam a atacar esse titã. Esse titã sorridente começa a matar eles. Né? Então, aí diz então que é um poder que o Eren destrava, que é um poder que o Reinier Kon diz que é o poder da coordenada. E é legal que ele pega e fala assim, puta merda, eu não acredito que justamente o Eren ficou com o poder da coordenada. De todas as pessoas do mundo que poderiam ficar com esse poder, o Eren é a pior de todas. Depois a gente vai entender por que disso. Mas enfim.
Depois que acaba essa batalha, o Eren é resgatado, eles voltam pra muralha e o Reinier e o Bertholdt e a Ymir ficam pra trás, tá? E aí o que acontece? Ah, o Irving tá lá na sua cama, sem seu braço, se recuperando e chega a Range e o Cone chegam à conclusão então de que aquele titã na casa do Cone era a mãe do Cone. Ela foi transformada em titã de dentro da muralha, por isso que não tinha nenhum buraco na muralha. Todos os titãs que surgiram dentro da muralha eram moradores daquelas vilas que se transformaram em titãs. Eles não sabem como. Mas aí chega-se à conclusão de que, na verdade, todos os titãs que existem são humanos. Então, não existe uma. A raça titã não surgiu. Na verdade, os humanos se desenvolveram a ponto de se transformarem em titãs, de alguma forma, né? Enfim, eles sabem que todos os titãs que existem são humanos ou já foram humanos antes de virarem titãs. E o Irving, quando descobre isso, ele diz que esse é um grande passo para a humanidade. E o Levi, sei lá, que estava com ele ali, ele pega e fala ainda: se todas as mortes e sacrifícios foram apenas para um passo nessa batalha, eu tenho medo do que virá adiante. E é engraçado, porque realmente, pô, olha quanta gente já morreu pra gente dar esse um passo. Eu tenho medo do como é que vão ser os outros passos, quantas outras mortes a gente vai ter que ter, o que mais a gente vai ter que sacrificar, tá ligado? Então mostra, uma parada de como é que é essa realidade deles dentro dessa muralha, como é bizarro como eles se acostumam com essas mortes e com esses sacrifícios, né? E o Liv sempre é um cara que mostra até o final do anime que ele tem esse peso na consciência mais do que os outros, né? O pessoal do reconhecimento ali tem uma visão um pouco diferente disso. Mas enfim, o Levi, mesmo falando isso, ele tá sempre seguindo as ordens do Irving, não importa o que aconteça, né? Mas então acho que é isso, não tem muitas reflexões para ser feitas nessa temporada, porque é uma temporada muito agitada, muito. Não tem muita parte diplomática, né? Agora a terceira vai ter bastante coisa.